só não acho que o português tem muito mais regra do que o inglês, por exemplo, para aprender, porque no início o senhor disse que dificuldades são semelhantes, mas o português não é bem mais enrolado na gramática portuguesa? Não, a gramática hard do inglês mesmo a gramática do inglês mesmo é cheia. Sem contar que a ortografia deles é completamente ilógica, né? Porque eles não têm esses cuidados que nós temos. Eu escrevo gel em inglês e get nas duas maneiras com G. E nenhuma delas tem U, para me dizer que uma é G, outra não é. A gente que saiba, que se vire. A reclamação da ortografia do inglês é gigantesca. O Bernard Shaw tinha artigos imensos, fez uma liga para a reforma ortográfica do inglês. Mas a gramática, estou falando da gramática. Não, a gramática, mesma coisa que a nossa. Mesma coisa. A gramática real, que a gente vai estudar mesmo, inglesa, não a gramática que a gente estuda para comprar cachorro-quente, ou para dizer que no hotel precisa de um quarto duplo, mas vamos estudar a gramática lá a gramática de Oxford, aquela olha o francês, o Révis, que cai no pé, quebra. A gramática deles é igual a do Béchard, que é o nosso gramático de referência hoje, é a mesma coisa. Todas as línguas do mundo, quanto mais a gente vai subindo no nível, elas vão ficando mais complexas, né? A gramática do inglês é muito complexa também, a sintaxe é complexa, porque eles não têm conjugação verbal, como nós, e por isso onera a sintaxe, não tem almoço grátis. Nós temos a conjugação verbal complicada, mas eu posso dizer, saí daqui, comprei um jornal e voltei. E não usei pronome. Lá eles não conseguem. É tudo igual. Então eles fazem ginásticas para conseguir se expressar. Você acha que as pessoas, os alunos, os estudantes, aprendem a gostar da língua? Ou eles driblam a língua? Sim, tudo que eu escrevo no meu site, os livros que eu escrevo, esse aqui, que são as colunas que eu publico no jornal, que é o prazer das palavras, a ideia é que podemos ter prazer com o português, óbvio. No momento que a gente tem prazer, a gente aprende. Esse aí é um primeiro volume, vão sair 2 agora desse mesmo calibre aqui. E esse guia, ele vai... Esse guia... Eu estou com 3 volumes dele. Vem o quarto de pontuação que eu estou preparando agora. Esse é o primeiro, o emprego das palavras, acentos e sinais, hífen, como se diz. O como se diz é bem coloquial? Não, é como se deve dizer, na verdade. Tá. Certas palavras... É a língua corretamente empregada. A língua culta. Formação de palavras, flexão nominal, conjugação verbal. Crase, regência, concordância, colocação do pronome. E a última é em pontuação que eu estou preparando. E qual que a gente erra mais, na crase, na colocação do pronome? Eu tenho a sensação de que se erra muito mais na concordância do que em outra coisa. Os erros mais visíveis são de concordância, né? Até porque a crase é um erro escrito, a gente já vai notar na linguagem escrita, a concordância se nota na fala. Também já se disse que a crase não foi feita para humilhar ninguém. Eu me escudo atrás dessa frase. Eu acho uma frase estranha, porque ela nunca humilhou ninguém. É que a crase revela... Mas ela é uma desculpa maravilhosa, professor, para a gente errar a crase com certo charme. Mas eu escrevi no prefácio aí que eu expliquei isso aí como eu gostaria que tivessem me explicado. Uma linguagem simples e mostrando que as coisas não são tão ruins assim quanto parece. E falando nisso, o senhor acha que o método da escola é bom? De algumas, né? A escola sofreu um impacto da linguística que deveria ser muito bom, e está sendo agora, mas que passou um período eles perderam completamente os limites e acharam que qualquer forma é boa, qualquer maneira de escrever é boa, porque a linguística estuda qualquer maneira de falar. Mas a escola não está aí para isso. A escola é um órgão de engenharia social que tem que ensinar para a criança exatamente a tradição escrita. E ela vai para a escola esperando aprender isso. A gente não ensina. Estamos lesando a esperança de uma geração, né? E a mitologia, você continua? Sim, eu tenho amanhã sai uma coluna sobre mitologia, exatamente. Você faz uma coluna semanal? Não, quinzenal. 0 hora? Na 0 hora, e tem o Sarau Elétrico em Porto Alegre, onde eu faço a coluna grega também. E dou o curso de mitologia, vou dar um agora em julho, inclusive, sobre os amores proibidos na mitologia. Que tem muito, na mitologia tem prato para isso de um montão. E é assim o seu lado B ou o seu lado A também? Não, eu fiz letras e letras tinha que escolher uma língua estrangeira, então eu fiz português e grego. Como o grego é uma língua que eu lamento, como diz o Borges, a gente perde, né? Perde o latim e perde o grego que a gente tinha. Eu fiquei para lá do mais da literatura e a mitologia. E como eu escrevo também, a mitologia é fantástica. A conexão nossa com a mitologia não tem nada a ver com cultura. Eu já contei história para peão de distância, eles param na mesma hora porque alguma coisa tem ali que eles estão reconhecendo. E nunca ouviram falar aqueles nomes, mas tem algo no nosso DNA que está ali na mitologia. Por isso que a psicanálise estuda tanto e se baseia tanto nisso.
Você acha que todo mundo entende a mitologia? Sim, de crianças... Nem que seja pela intuição. Não, é uma intuição mais que uma intuição. Daí o título desse livro, Um Rio que Vem da Grécia. Tem um rio subterrâneo, isso é uma frase que eu tirei de Gilberto Amado até, um subterrâneo que atravessou o Atlântico e está aqui. É baseado naquela lenda de Aretusa, que ela foge do continente e sai na Sicília, né? Então o rio sai lá e se passou por baixo dali do Adriático, porque não passa por baixo do Atlântico. E o Troia, que eu tive aqui no lançamento. Né? Quando é que foi o lançamento? Foi em 2004, eu acho. Nossa, tem muito tempo você não vem aqui, então. Muito tempo, sim. Esse livro é bárbaro. Ele vendeu milhares, ele se colocou muito bem ficou no mercado. Muitas semanas na Avenida da Veja. Agora saiu em pockets, ele entrou em todos os aeroportos do Brasil e abriu, digamos assim, a distribuição, né? Tanto que os livros são vendidos em todo o Brasil. Manaus, vem leitores de Manaus reclamar de erros ou perguntar coisas boas. Só a LPM parece ter furado um pouco essa dificuldade, né? De quem escreve fora desse centro Rio São Paulo aqui. Porque a dificuldade de ter acesso a esse mercado. Né? Eles tiveram um estalo, assim, o Ivan deve ter visto isso fora daqui, na Europa. As livrarias têm uma quantidade muito grande de livros para colocar na vitrine. O Brasil está produzindo muito livro agora. Ora, elas escolhem quais são os livros que vão colocar, tem editoras de maior prestígio e tal. E aí o pedaço da fatia para a LPM era zero. Então eles criaram esses estandes em que eles dizem que vão botar. Então eles têm 900 ou 1.000 agora, todo o país, 1.000 pontos de venda deles, eles abastecem com os livros que eles querem vender. Hoje estão lançando lá a Odisseia em 3 volumes, aliás, uma bilíngue, tradução lá do Donald Schiller, muito boa a tradução, porque não é uma tradução empolada. Eles vão botar com certeza em destaque todos, eles é que decidem. Então com isso eles conseguiram furar, senão não furaria. Ficaria preso lá, realmente na província, né? Já era tempo da gente entrar. Já existiram outras tentativas de entrar em supermercado, em grandes lojas e tal, mas nunca. De uma maneira organizada, sistêmica. Agora é uma maneira mais concreta. Mais ou menos, acho que uns 900 títulos. Eu sei que um dia eu estava no aeroporto e deu aquela síndrome de não ter nada do que ler, que é desesperadora. Estava vendo, bateu no senhor ali. Eu cheguei num standzinho da LPM, é como chegar assim numa grande loja de departamentos. Tinha filosofia, tinha humor, tinha sexo, tinha erotismo, tinha aventura, tinha policial, tem tudo. Tinha um bom texto de Voltaire, tinha um texto do Sade, tinha um texto do Dashiell Hammett, policial, tudo. Sobre cinema, o do Kerouac, tinha Beatnik. O que a pessoa quiser, tem ali. É fantástico isso aí. É um avanço. Diga-me. Professor, os cortejos de Baco na mitologia grega são a origem do nosso carnaval? O Baco, uma parte, né? Porque nós também, o Baco tinha aqueles cortejos das bacantes, que eram um êxtase, seria um carnaval antigo, proibido, com lança-perfume. Seria esse cortejo de Baco. Mas temos o Momo, que é um deus muito pouco conhecido, que ele zombava de todo mundo e encontrava defeito em todo mundo. Então, um dia, Zeus, Atena, perguntam para ele onde é que está o defeito que eles fizeram. Porque Zeus criou o touro e a Atena criou a primeira casa. Ele disse, não, não sei se nessa versão Prometeu criou o homem. Disse, não, o touro o senhor criou mal porque botou os chifres acima dos olhos, daí ele não enxerga muito bem onde vai chifrar, tinha que botar abaixo. Tá? A casa tinha que ter roda para poder mudar, já era uma concepção de trailer. E o homem se fez mal porque o coração está escondido, o coração tinha que ter uma janelinha para poder enxergar o que o coração está pensando. E aí passa a Afrodite, a bela deusa da beleza, passa deslumbrante, arrasadora, e os 13, e agora, mano, e agora? Aí ele olha, ele não tem defeito, assim, a sandalinha dela faz barulho. Aí eles expulsam ele do Olimpo, ele fica envergonhado porque ele não consegue encontrar um defeito na Afrodite. O Momo está ligado ao carnaval também, daí o nosso rei Momo. É fascinante esse mundo da mitologia. A mitologia é sem fim, e a mitologia é verdadeira, porque a mitologia que a gente ouvia no colégio tem que ser censurada, né? A mitologia tem tudo que o ser humano pensou talvez em fazer, está lá, né? Então a mitologia adulta é uma mitologia muito interessante, ao mesmo tempo às vezes assustadora, né? Como é que nós podemos ser assim e somos. Né?